Quando as mãos experientes do massagista se apoiaram firmemente nos meus ombros e ele se inclinou ligeiramente para sussurrar a proposta, senti um arrepio percorrer minha espinha. Se quiser, posso oferecer um serviço especial hoje, disse ele com uma voz calma e confiante, uma combinação de massagem terapêutica com uma conversa profunda para libertar não só o corpo, mas também a mente. É algo que faço apenas quando sinto que a pessoa precisa realmente. Eu, Alexandre Silva, um arquiteto de 32 anos morando em Lisboa, tinha entrado naquele estúdio no bairro de Alfama apenas para aliviar o stress acumulado de meses de prazos apertados no trabalho. Minha vida parecia perfeita por fora, um apartamento moderno com vista para o Tejo, uma carreira em ascensão no escritório de arquitetura mais respeitado da cidade e uma família tradicional em Porto que esperava que eu finalmente assentasse com uma boa moça. Mas por dentro, eu me sentia vazio, como se algo essencial estivesse faltando. O recente término com a minha ex-namorada, após 3 anos de relacionamento morno, só tinha agravado isso. As noites em claro, o café excessivo, as caminhadas solitárias pelas ruas empedradas de Lisboa já não bastavam para silenciar a voz que, de vez em quando, questionava tudo. O massagista, Rafael Mendes, era um homem por volta dos 28 anos, com traços marcantes, cabelos escuros ondulados e um sorriso que transmitia confiança e empatia genuína. Seu estúdio era acolhedor, com paredes em tons suaves de bege e azul, aromas de óleos essenciais de lavanda e eucalipto preenchendo o ar, e uma janela grande oferecendo uma vista parcial do rio e das colinas da cidade antiga. Eu me deitei na maca, coberto por uma toalha macia, e ele começou a trabalhar nos meus músculos tensos com profissionalismo impecável. Os movimentos eram precisos, firmes mas gentis, aliviando a rigidez acumulada nos ombros e nas costas. Enquanto seus dedos trabalhavam, ele falava pouco no início, apenas orientando a respiração, inspire profundamente, expire devagar. Após cerca de 20 minutos, ele parou por um instante e fez a proposta novamente, com mais detalhes. Muitos clientes meus carregam pesos emocionais que a massagem sozinha não resolve, explicou em tom baixo, quase confidencial. O serviço especial inclui uma sessão de diálogo guiado depois da parte física. É confidencial, claro, e completamente respeitoso. Você parece alguém que tem muito para processar, Alexandre. Se não quiser, basta dizer não. Hesitei. Não era do meu feitio abrir-me com estranhos, muito menos com um homem que eu acabara de conhecer. Mas algo na sua presença tranquila, na forma como olhava diretamente nos meus olhos sem julgamento, me fez aceitar. Tudo bem, vamos tentar, respondi, a voz um pouco rouca de emoção contida. A massagem continuou por mais 40 minutos, deixando meu corpo leve como nunca. Depois, nos sentamos em 2 cadeiras confortáveis perto da janela. O sol da tarde banhava o quarto em tons dourados, refletindo nas águas do Tejo ao longe. Rafael serviu um chá de camomila quente e começou a perguntar sobre minha vida, não de forma invasiva, mas com genuína curiosidade. Contei sobre o trabalho exigente, os projetos que me consumiam, o término recente que me deixara confuso. Ele ouvia atentamente, acenando com a cabeça, compartilhando ocasionalmente insights sobre como o corpo guarda emoções antigas. Às vezes, o que achamos que é cansaço é na verdade um chamado para olhar para dentro, disse ele, os olhos castanhos fixos nos meus. Eu mesmo passei por algo parecido há alguns anos, quando percebi que estava vivendo uma vida que não era totalmente minha. Não entrou em detalhes sobre sua vida pessoal ainda, mas havia uma conexão imediata, algo que eu não conseguia explicar. Conversamos por quase 1 hora sobre sonhos frustrados, pressões familiares e a busca por autenticidade. Quando a sessão terminou, trocamos números de telefone. Se quiser continuar a conversa ou marcar outra sessão, estou aqui, disse Rafael ao me acompanhar à porta, apertando minha mão com firmeza mas calor saí do estúdio com a mente girando. Quem era aquele homem que, em poucas horas, tinha-me feito sentir visto de uma forma que poucos conseguiam? No caminho para casa, caminhando pelas ruas estreitas de Alfama, com o som distante de um fado saindo de uma tasca, eu me peguei pensando nele mais do que deveria. Era só gratidão pela conversa? Ou algo mais profundo que eu ainda não ousava nomear? Cheguei ao meu apartamento no Chiado, joguei as chaves na mesa e me servi um copo de vinho tinto. A vista da janela mostrava as luzes da cidade começando a acender. Peguei o telefone e vi uma mensagem dele, espero que a sessão tenha ajudado. Se quiser falar mais, estou disponível. Respondi com um simples, obrigado, Rafael. Realmente ajudou. Mas por dentro, uma tormenta começava. Lembrei-me das expectativas da minha família, minha mãe sempre dizendo, arranja uma boa rapariga, meu pai elogiando minha vida estável. E ali estava eu, sentindo uma curiosidade nova, uma atração sutil por aquele homem que me escutara sem pressa. Deitei-me cedo, mas o sono demorou a chegar, cheio de perguntas sem resposta. No dia seguinte, no escritório, enquanto revisava plantas de um projeto novo, minha mente voltava ao estúdio. O toque das mãos de Rafael não era apenas físico, era como se tivesse aberto uma porta que eu mantinha trancada há anos.
Amigos me ligavam, convidando para um jantar, mas eu recusava, preferindo ficar sozinho com meus pensamentos. À noite, enviei outra mensagem a Rafael, perguntando sobre horários para uma nova sessão. Ele respondeu rapidamente: amanhã às 18 horas está livre. Traga o que quiser conversar. Aceitei, sem saber que aquela decisão simples marcaria o início de uma transformação que mudaria tudo o que eu pensava sobre mim mesmo, sobre o amor e sobre o que significava ser homem em Lisboa, uma cidade tão aberta quanto cheia de sombras antigas. A segunda sessão começou exatamente como a primeira, mas o ar já estava carregado de expectativa. Rafael me recebeu com o mesmo sorriso acolhedor, mas notei um brilho diferente nos seus olhos, como se ele também sentisse a conexão crescendo. Pronto para continuar? Perguntou enquanto ajustava a maca. Eu assenti, deitando-me e deixando que suas mãos trabalhassem novamente nos meus músculos. Desta vez, a conversa fluiu mais naturalmente desde o início. Falamos sobre minha infância em Porto, as pressões para seguir o caminho certo, estudar, casar, ter filhos. Ele compartilhava pedaços da sua própria história, sempre com cuidado. Cresci em Coimbra, em uma família conservadora. Demorei anos para aceitar quem eu sou, disse ele baixinho, enquanto massageava minhas pernas. Depois da parte física, sentamo-nos novamente. O chá estava quente, o pôr do sol pintando o tejo de laranja. Contei-lhe sobre o noivado que quase aconteceu 2 anos antes, como eu sentia que algo faltava, como fingia entusiasmo. Rafael ouvia sem interromper, depois compartilhou: eu também fingi por muito tempo. Até que percebi que o amor não tem de seguir regras impostas. Pode ser entre 2 homens, e isso não torna ninguém menos homem. As palavras dele caíram como uma pedra no lago calmo da minha mente, criando ondas que se espalhavam. Senti o rosto corar, mas não neguei. Pela primeira vez, admiti em voz alta: às vezes, penso se não sou diferente. Saímos do estúdio juntos naquela noite. Caminhamos pela Rua da Bica, conversando sobre livros, música, viagens. Rafael falava com paixão de uma viagem a Barcelona onde se sentira livre pela primeira vez. Eu contava sobre meus projetos arquitetônicos que misturavam tradição portuguesa com modernidade. A amizade nascia rápido, natural, mas com uma camada de algo mais. Em casa, reli nossas mensagens antigas e notei como esperava por cada resposta dele. No trabalho, colegas comentavam minha distração. Um deles, o chefe, brincou: arrumaste namorada nova. Eu ri forçado, mas por dentro a culpa crescia. Dias depois, marcamos um café no bairro de Príncipe Real, conhecido por sua comunidade aberta. Sentados em uma esplanada, observávamos casais de todos os tipos passeando. Rafael tocou meu braço levemente ao falar de um filme que recomendava. O toque durou segundos, mas meu coração acelerou. Não sei o que está acontecendo comigo, confessei por fim. Ele sorriu com compreensão: não precisa saber tudo agora. Apenas sinta. Aquela noite, sozinho no apartamento, chorei pela primeira vez em anos, lágrimas misturando alívio e medo. Minha família ligou de Porto, minha mãe perguntou sobre a vida amorosa. Menti, dizendo que estava bem sozinho. A mentira pesou. As semanas seguintes foram um turbilhão interno. Encontrávamo-nos regularmente, ora no estúdio, ora em passeios pelo Parque das Nações ou jantares simples em tascas. Rafael nunca pressionava, apenas estava presente. Eu comecei a questionar tudo: as fotos antigas com ex-namoradas, as piadas homofóbicas que ouvia no escritório e ria por hábito. Um dia, em uma sessão, ele disse: você não precisa escolher entre ser quem é e ser aceito. Às vezes, a escolha é ser livre. Saí dali com o peito apertado, mas mais leve. A amizade se aprofundava, e com ela, uma atração que eu já não podia ignorar. Lisboa, com suas colinas e luzes, testemunhava silenciosamente minha transformação lenta. O outono chegou a Lisboa, trazendo ventos frescos do Tejo e folhas douradas nas árvores do Jardim da Estrela. Minha relação com Rafael evoluía para algo que eu ainda não nomeava, mas que ocupava meus pensamentos constantes. Decidi apresentá-lo a um grupo de amigos próximos, em um jantar em minha casa. É só um amigo do estúdio, disse eu ao convidar. Eles chegaram: Pedro, meu colega de trabalho, e a esposa, Maria, amiga de faculdade. Rafael veio com uma garrafa de vinho do Douro, sorridente e descontraído. A conversa fluiu, mas notei olhares curiosos quando ele e eu trocávamos ideias sobre arquitetura sustentável. No meio do jantar, Pedro fez uma piada sobre homens que gostam de massagens, rindo alto. Senti Rafael enrijecer ao meu lado, mas ele respondeu com humor leve. Mais tarde, na cozinha, Pedro me puxou de lado: esse teu amigo é, tu sabes. Neguei veementemente, mas o rubor me traiu. A noite terminou tensa. No dia seguinte, Pedro enviou mensagem: cuidado, Alex.
A firma não gosta de boatos. A palavra boatos doeu como uma facada. Em casa, Rafael me ligou, não precisa esconder nada por mim. Chorei ao telefone, confessando o medo de perder o emprego, de decepcionar a família. Visitei Porto no fim de semana, para o aniversário da mãe. A casa familiar cheirava a bacalhau assado e pastéis de nata. Meu pai perguntou sobre casamento, minha irmã mostrou fotos de primas solteiras. Eu sorri, mas por dentro gritava. Ao voltar para Lisboa, marquei sessão urgente com Rafael. Lá, desabafei tudo, o jantar, o comentário de Pedro, as expectativas familiares. Ele me abraçou pela primeira vez, um abraço fraterno mas cheio de calor. Você não está sozinho nisso, sussurrou. Naquela noite, caminhamos até o mirador da Senhora do Monte, vendo a cidade iluminada. Pela primeira vez, segurei sua mão por um instante. O toque era elétrico, mas puro, cheio de promessa. No trabalho, a tensão cresceu. Um projeto importante foi passado para outro colega, com desculpa vaga. Colegas cochichavam. Em casa, liguei para Rafael chorando, não sei se consigo. Ele veio, trouxe sopa caseira, ficou até tarde conversando. Crescer dói, mas o outro lado é liberdade, disse. Eu comecei a ler livros sobre identidade, assistia documentários discretamente. A compreensão crescia, mas o conflito interno era feroz. Um mal-entendido surgiu. Rafael pensou que eu queria distância após o jantar, eu pensei que ele se cansara da minha hesitação. Resolvemos por uma longa conversa no estúdio, terminando em risos e um abraço mais longo. A amizade virava algo mais profundo, e eu sentia pela primeira vez que talvez pudesse ser feliz sendo quem realmente era. Lisboa testemunhava, com suas ruas e quando meus passos incertos mas cada vez mais firmes. O inverno trouxe chuvas finas a Lisboa, mas dentro de mim uma primavera começava. Rafael e eu nos encontrávamos quase diariamente agora. Uma noite, após um concerto de fado no Bairro Alto, sentados em um banco no Largo do Carmo, ele me olhou nos olhos e disse: Eu sinto algo por você, Alexandre. Algo real. Meu coração parou. Respondi, voz trêmula: Eu também, Rafael. Mas tenho medo. Ele não pressionou, apenas segurou minha mão. O beijo veio natural, suave, sob as luzes antigas da cidade. Não foi paixão explosiva, mas uma confirmação quieta de anos reprimidos. Voltei para casa flutuando, mas a realidade bateu forte no dia seguinte. No escritório, Pedro me chamou para uma conversa particular. Ouvi rumores sobre você e aquele massagista. A diretoria está preocupada com a imagem. Senti o mundo desabar. Liguei para Rafael em pânico. Ele veio ao meu apartamento, preparou chá, ouviu. Se precisar, posso sumir por um tempo, ofereceu, mas eu recusei, não. Quero isso. Decidi confrontar o chefe, admitindo vagamente que tinha um relacionamento importante. A reação foi fria, pense na sua carreira. Saí do escritório com demissão na mesa, mas cabeça erguida. Em Porto, contei parcialmente à irmã. Ela chorou, mas abraçou, se te faz feliz. Meus pais foram mais duros. Meu pai desligou o telefone ao ouvir: estou com alguém especial, um homem. A dor foi imensa, mas Rafael esteve ao lado, compartilhando sua própria história de rejeição familiar anos antes. Viajamos juntos para Sintra, passeando pelos palácios, conversando sobre o futuro. Lá, em um miradouro, ele disse: o amor entre nós não é fraqueza. É força. Eu acreditei. De volta, comecei a procurar emprego novo, freelance, mais livre. Amigos verdadeiros ficaram, outros sumiram. O mal-entendido com um colega que espalhou boatos foi resolvido com uma conversa honesta. A relação florescia, jantares caseiros, noites de cinema, caminhadas de mãos dadas discretamente. Eu crescia, aprendendo a me aceitar. Uma crise veio quando a ex-namorada ligou, descobrindo por amigos. Lágrimas, acusações, mas terminei em paz. Rafael me apoiou, dizendo: você escolheu a verdade. Lisboa, com seu inverno chuvoso, parecia mais brilhante. Meu crescimento era visível, mais confiante no trabalho novo, mais aberto com quem importava. O amor entre nós era calmo, profundo, construído em conversas e gestos. A primavera explodiu em Lisboa com jacarandás roxos. Minha nova vida como freelancer de arquitetura ganhava forma, mas o preço da verdade cobrava. Uma traição inesperada veio de um amigo de longa data, que postou indiretas nas redes sociais sobre mudanças repentinas. O post viralizou no círculo profissional, trazendo olhares e mensagens anônimas. Senti raiva, traição profunda. Rafael me encontrou em casa destruído: eles não definem você. Juntos, decidimos enfrentar. Gravei um vídeo curto falando sobre aceitação, postei.
Respostas mistas, mas apoio surpreendente de estranhos e alguns colegas. Viagem a Porto foi tensa. Minha mãe chorou ao ver Rafael, meu pai ficou em silêncio. Mas uma conversa longa na sala de estar mudou tudo parcialmente. Não entendo, mas se é o que te faz bem. O abraço do pai foi hesitante, mas real. De volta, uma crise maior. Rafael enfrentou preconceito no próprio estúdio, um cliente antigo cancelando por razões morais. Sacrificamos fins de semana juntos para apoiarmos mutuamente. Eu deixei meu apartamento antigo, mudamos para o maior no Cais do Sodré, simbolizando novo começo. Entendimentos surgiram. Rafael pensou que eu hesitava por causa da família, eu pensei que ele queria espaço. Conversamos horas, resultando em compromisso mais forte. O crescimento era mútuo, ele aprendeu a ser mais aberto com sua família distante, eu, a defender meus limites. Uma noite no Miradouro, sob estrelas, prometemos enfrentar o mundo juntos. A sociedade portuguesa, progressista mas ainda com sombras, testava-nos diariamente, mas nosso amor resistia. O verão trouxe calor e clareza a Lisboa. 2 anos após aquela primeira sessão, Rafael e eu caminhávamos de mãos dadas pela Avenida da Liberdade, sem medo. Meu trabalho freelance prosperava com clientes que valorizavam a autenticidade. A família em Porto convidava-nos para festas, ainda com olhares curiosos, mas com amor. Amigos verdadeiros celebravam conosco. A jornada de crescimento culminava em uma exposição de arquitetura onde apresentei um projeto inspirado na nossa história, espaços abertos, inclusivos. Rafael estava na plateia, orgulhoso. Sentados no mesmo estúdio onde tudo começou, agora nosso espaço compartilhado, olhámos o Tejo. Você mudou minha vida, disse eu. Ele sorriu, nós mudamos a nossa. O amor entre 2 homens, nascido de uma conversa honesta, provou ser mais forte que preconceitos, medos e sacrifícios. A verdadeira felicidade só se encontra quando se aceita a si mesmo completamente, mesmo contra avanços da sociedade e família. Verdadeiro ou falso?